Meus queridos, sejam todos bem-vindos a esse canal mais uma vez. Mais uma vez não, né? Durante muito tempo ficamos parados e deixei de produzir, mas confesso que senti saudade, né? Já diz o adágio que um bom filho a casa torna e cá estamos de volta. Hoje eu resolvi trazer um assunto um tanto quanto importante em se tratando de período eleitoral, no qual nós estamos inseridos. E para você, lembrando que está nos escutando agora, a priori se inscreva nesse canal, muita novidade há de surgir por aqui. Deixe seu like, enfim, deixe seus comentários caso haja alguma dúvida, tá bom? No mais, eu gostaria hoje de apresentar aqui um grande colega, um grande amigo, foi meu professor, o professor Luiz Quirino, é justamente o nosso convidado de hoje. Eu escolhi trazer esse tema em se tratando de um período eleitoral um tanto peculiar em relação à história. Então, eu resolvi hoje trazer o professor Luiz. Professor, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor se apresentasse. Vamos lá, pode se apresentar, sinta-se à vontade. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que vão nos ouvir futuramente e estão nos ouvindo agora. Primeiro, uma honra, né? Uma grande satisfação estar participando do seu podcast. Muito obrigado. Eu fui seu professor, te conheci muito cedo. Aos 10 anos, conheci essa figura batalhadora, guerreira. É motivo de muito orgulho para mim estar aqui contigo hoje. Bom, como você já disse, eu sou o professor Luiz Quirino. Eu sou formado em letras, também sou formado em ciências sociais, tenho uma pós-graduação em língua portuguesa e literatura, com uma carga horária bem definida de linguística. Estou terminando um MBA de marketing digital e jornalismo e estamos aí na luta, acompanhando todos os movimentos sociais, tudo que está acontecendo e estamos aí. Estou à disposição para falar contigo, dialogar com o teu público. Ô, gente, o curioso é que eu conheci o senhor tem muito tempo já, eu tinha de 10 para 11 anos. Ele foi meu professor de língua portuguesa, eu particularmente tenho uma amizade com a filha dele, enfim. E eu conheci naquela época, o senhor era meu professor de língua portuguesa, foi uma referência para que eu me tornasse professor de língua portuguesa. E eu confesso que por esses contratempos da vida eu fui morar na Bahia e tal, perdemos o contato. E eu retornei a São Paulo em 2017, voltei a São Paulo e por acaso, né, a sua filha e trabalha na escola que a minha esposa trabalha e nós tivemos esse reencontro aí. E eu confesso que eu fiquei surpreso aí quando eu fiquei sabendo que o senhor já não estava dando mais aula, que o senhor estava trabalhando em outra área, tinha meio que se desligado, divagado da licenciatura de língua portuguesa, não estava mais lecionando. E aí a gente organizou aquela palestra lá no Instituto, eu falei, mas como assim? Marketing político digital, sociologia. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para que também eu me situasse, que eu fiquei meio perdido, como que se deu essa questão do marketing político, marketing digital político na sua vida. E o que é isso, afinal de contas? Porque não é um tema tão recorrente em se tratando aí das mídias sociais. Perfeito. Primeiramente, eu quero reiterar a minha satisfação e é motivo de muito orgulho tê-lo como hoje meu amigo e no passado você foi meu aluno. Então, assim, eu desempenho duas atividades, sempre desempenhei duas atividades profissionais, né? Uma delas é uma empresa pública, onde o contato com pessoas é constante e sempre fui um apaixonado pela docência. Por uma questão de saúde, eu tive que me afastar da docência, eu tinha que optar onde eu ia trabalhar. Eu acabei, por uma questão de segurança, ficando na empresa que eu presto serviço Sim, hoje. sim. Então, eu dei prioridade e a questão da política sempre foi uma paixão minha. Esse ambiente que eu convivo profissionalmente, o assunto político é sempre recorrente. Falar de política, a gente é um público bastante qualificado, a gente sempre está falando sobre política, seja qual for
a orientação, mas sempre estamos falando de política, da social-democracia, ou do conservadorismo, ou dos liberais, ou seja, a gente sempre está conversando, sempre debatendo e sempre aprendendo. E é incrível que a última eleição para vereador, eu recebi um convite de um amigo. Então, lá nesse ambiente que eu trabalho, a gente tem muitos colegas e alguns amigos. Parece que eu vi nas suas redes sociais, né? O mestre Serginho, é isso? Perfeito. Esse, na verdade, é engraçado falar de política, porque esse era meu amigo e hoje ele é um irmão. Ele é um irmão. Hoje eu tenho como irmão. E isso se deu num trabalho que nós desenvolvemos justamente numa campanha eleitoral, para a última campanha eleitoral que teve para vereador. Então iniciamos como amigos, que é um sujeito assim extraordinário, um sujeito de boa fé, um sujeito trabalhador, enfim, é meu irmão. E finalizaram como irmãos, né? Irmãos. A Muito política nos possibilitou isso. Isso Sim, que é muito interessante. E aí, isso remonta a outros pensamentos, né? Como a política também traz muitas coisas boas, muitos benefícios, isso é muito interessante. Então ele me fez um convite, na verdade, ele chegou no começo do ano e falou: professor, eu vou precisar de sua ajuda aí para a política. Eu falei: você é meu amigo, se precisar, você vem, me chama, a gente vai. Legal. Passaram-se alguns meses, meados de junho, Isso julho. só para recapitular, em 2020. 2020. Isso, perfeito. Para vereador prefeito, né? Isso, ele era candidato vereador. a vereador. Ele militava num partido, esse partido já tinha feito algumas conversas com ele, né? Tido algumas conversas com ele e ele falou isso comigo. Legal, meu amigo, ele falou, eu ajudo, meu amigo, eu ajudo. Só que aí até então fiquei. Meados de julho, ele me procurou novamente e falou assim: e aí, vamos lá? Falei: vamos aonde? Aí ele falou assim: eu sou pré-candidato, eu estou saindo como candidato a vereador por determinado partido, é um partido de centro-direita, e eu quero sua ajuda, agora eu preciso de sua ajuda. E foi aí que eu mergulhei nesse cenário que, para mim, foi apaixonante, foi uma das atividades profissionais que eu executei, que eu mais amei até hoje. É interessante porque eu particularmente não tenho tantas lembranças de quando eu tinha 10, 11 anos, quando o senhor era meu professor, Sim. mas o interessante é que brilha nos seus olhos quando o senhor fala sobre a questão política. Sei. É bem bacana isso. Duas paixões, né, profissional. A primeira é a docência, é apaixonante, a interação, eu tenho memórias afetivas com todos vocês. Nesse ambiente que eu trabalho lá circulam vários ex-alunos meus. E assim, é a paixão também. E a política, trabalhar com política, ela te traz, no meu caso, né, ela é uma adrenalina. Pra você ter ideia, eu dormia durante a campanha 3 horas por noite. E eu acordava Com disposição total. disposição, revigorado, e eu só pensava nisso, eu só falava nisso, eu só queria fazer isso. Muito bom. Muito bom. Então fui trabalhar com o mestre Serginho, encontramos diversas dificuldades nesses cenários. Porque o que aconteceu, Gabriel? Ele me chamou, eu estudei letras, eu conhecia um pouco como escrever, eu sabia como escrever, eu tinha uma noção da linguagem, eu tinha uma noção de comunicação, plena, né? eu conhecia os movimentos sociais, conhecia como que era, eu conhecia o que era um partido de esquerda, o que era um partido de centro, o que era um partido de direita. Já enfim, tinha essa percepção eu teórica, tinha essa né? percepção teórica. E aí, agora eu estava diante de um grande desafio, porque eu precisava conduzir algo, mas enfim, só uma ressalva. Sim. Eu achei que já tinha toda uma equipe montada. Quando eu cheguei lá, A equipe era o seu. era a equipe. Eu tinha alguns amigos, na verdade, que ocorreu. A equipe era muito enxuta, muito pequena. E eram pessoas valorosas demais. Inclusive, aqui uma menção ao meu amigo Rocha. O segmento que o mestre Serginho atua é o kickbox. Ele é uma das autoridades em kickbox aqui na América Latina, no Brasil também uma das maiores, se não o segundo ou terceiro. Mas enfim, o segmento era esse. São pessoas extremamente valorosas. E as poucas pessoas que trabalharam conosco foram poucas, porque faltou profissionalismo dentro do entendimento geral do que é uma campanha eleitoral, o que é um marketing digital político. Há uma frase, não cortando o senhor, que Por eu favor. lembrei agora,
não é o número de seguidores que determina o sucesso, mas o nível de comprometimento e de desempenho. Nós corroboramos isso nesse trabalho que nós fizemos. Para você ter uma ideia, eu vou chegar até lá. Aí o que, que eu fiz? Cheguei lá, conversamos, o que, que eu entendi na época? Eu não posso cometer erros. Então a gente não podia cometer alguns erros, que é o quê? Você não podia cometer o erro de fazer a campanha extemporânea, e o outro grande erro que a gente poderia cometer era o abuso de extrapolar os gastos. Os gastos. Porém, esse a gente não tinha como cometer mesmo, porque não tinha. Esse não havia como. Então, era campanha extemporânea, ou seja, é você se apresentar dentro de um período que a gente chama, que a política hoje é assim. Nós temos uma fase de aquecimento, nós temos uma pré-campanha e nós temos propriamente a campanha. Sim. Então, durante a pré-campanha, o que é o aquecimento? O aquecimento é quando você, como candidato, virtual candidato, a concepção, fala, eu vou me lançar. Então, você já começa a trabalhar todo isso, a sua imagem, Nisso a questão entra pessoal. também a questão familiar, trabalhando. Olha, você tocou, Gabriel, no assunto principal de tudo isso. Quando você diz para mim questão familiar, você tem que estar fechado. A primeira coisa que você deve fazer, o primeiro voto que você tem que conquistar Da sua família. da sua família. Se é uma candidata, do seu esposo, dos familiares mais próximos. Se é um homem, ele vai com a sua esposa definir isso. Por quê? Porque uma candidatura, você dialoga com muitas pessoas em vários ambientes, você abre praticamente, você expõe a tua vida familiar. Então, até a gente cuida sempre, depois eu fui estudar, a gente descobre, você sempre tem que cuidar da tua imagem pessoal, da tua imagem política e da tua imagem pública. Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso. Tanto é que quando há um ataque, o último ataque é a tua imagem pessoal. E aí entra-se aí você destrói. Temos vários casos aí. Então, primeiro, busque o voto daquela pessoa que está do seu lado ali, dia a dia. Esposo, esposa, companheiro, não importa. É esse que é o primeiro voto, antes de você abrir o guarda-chuva, esse leque que a gente chama dessa construção. Primeira coisa, vá buscar esse voto. Você tem esse voto, está fechado, pode seguir. E o mestre Serginho também, a esposa dele, fantástica, o filho dele, o Serginho, a Neuzeli, a esposa dele, fantástica, guerreira, lutadora. E lá nós nos deparamos com diversas dificuldades, Gabriel, diversas dificuldades. Nós tivemos alguns poucos amigos que nos ajudaram de verdade, mas ajudaram muito. Eu posso citar um nome aqui, não quero cometer o erro de esquecer um ou outro, mas o Rocha foi um cara que ajudou demais, o Ivan do marketing também, enfim, várias pessoas nos ajudaram. Mas quando se fala de eleição, você fala de política, tem que haver profissionalismo. E ali nós podemos, através de um cenário de batalha, que é uma batalha. Sim. Ali nós temos quem está conosco, quem não está, e ali você se expõe. Ali você vê quem é amigo, quem não é, quem está contigo, quem não está contigo. Perfeito. Muito bom. E essa questão só para a gente não se perder, o senhor trabalhou nessa campanha e como é que se deu assim as ferramentas? Eu me refiro inclusive em relação à questão financeira, que é um grande empecilho dentro de campanhas eleitorais, já entrando nesse viés. E como que vocês conseguiram trabalhar em cima disso, com os recursos que tinham? Então, por felicidade, o que é legal você ter amigos, né? Por felicidade, uns 4, 5 anos antes da eleição, numa reunião em família, era um noivado do irmão meu, lá na Zona Norte, a gente estava lá no buffet, e eu não sei, eu não lembro porquê, mas eu comentei do Serginho, e eu falei com empolgação, porque para mim é um ídolo, na verdade, o mestre Serginho é um ídolo do esporte. Ele é um dos ícones do kickbox no Brasil, ele é um ícone. Tem algumas premiações, né? Premiações, é um sujeito muito premiado, e a humildade, o ser simples, a humildade eu costumo dizer que a melhor premiação é aquela do caráter, né? A melhor graduação é a da vida, não é a do título acadêmico. Então... E isso ele passa para todos, para aqueles que convivem com eles, os projetos sociais que ele trabalha,
Hoje eu faço parte, hoje eu colaboro, sou um colaborador da ABKB, que é a Associação Brasileira de Kickbox, eu colaboro lá com eles. Ele passa isso, ele é puro trabalho, pura humildade, isso é engraçado, é interessante. Eu tenho um ídolo do esporte que é meu amigo, conviveu comigo, trabalhou comigo, isso é fantástico. Então o que eu sou feliz disso? Eu soube identificar isso e, enfim, e reconheço, isso é muito legal. E o que aconteceu? Nessa reunião de família, eu comentei dele e tal, bacana. Aí eu tenho um irmão que é produtor, ele trabalha com marketing digital, é um grande produtor, enfim. E eu não tive dúvida, quando eu me vi diante da dificuldade, eu falei, poxa, nós temos aqui um grande desafio, não podemos cometer erros, só que eu tenho que trabalhar a imagem dele, porque não tínhamos recurso. O recurso demorou para chegar, quando chegou em cima da hora e não representava 5% daquilo que nós precisávamos para fazer o trabalho, para desenvolver. Porque tem aquilo, Gabriel, que é real, que é uma campanha real para você trabalhar, tem aquilo que é o ideal. Sim. Então, a gente trabalha normalmente com o que é o real. O real, porque o ideal a gente não atinge. É ilusário. Né? O ideal é ilusório. Então, fica muito distante. Então, a gente entra achando que vai ter um X valor para trabalhar isso no real, mas a gente trabalha com esse pouco que a gente tem. Resumindo, pode se prometer algo, mas em muito menos. Pois bem, eu conversei com o irmão meu, com o Ivan, que é o produtor. Diante disso, eu falei, peraí, nós temos que trabalhar com a imagem do candidato. Existem as plataformas, existem os canais, existem as redes de transmissão da internet. O que nós fizemos? Liguei para ele e falei, meu, me socorre. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, contei. Ele falou, Serginho, é aquele que você falou assim, assim, assim. Ele falou, meu, é o seguinte, eu preciso de 20 minutinhos e já retorno para você. Foi lá, fez um pente fino nas redes sociais do Serginho. Ele falou assim, meu, estamos fechados. Ele falou assim, é seu amigo? Eu falei, é meu amigo. Estamos fechados. Eu vou trabalhar com vocês. Eu não quero nem um centavo, eu quero só o sucesso de tudo isso. E aí catapultou nosso trabalho, a nossa campanha. Então, assim, Gabriel, então funciona assim, uma campanha eleitoral funciona assim, você tem um período de aquecimento, pré-aquecimento e propriamente a campanha. Dentro desse tempo, você faz o quê? Você sensibiliza, você motiva e você mobiliza o seu público-alvo. Então, nós tínhamos que trabalhar muito rápido, reputação, e eu não tinha todo esse cabedal. Então, eu tive que correr muito. Então, tanto é que depois eu fui me capacitar. Então, você tem que trabalhar a reputação do candidato, você tem que trabalhar canal, mensagem, público, você tem que trabalhar como se coloca esse candidato num funil que nós chamamos, alguns autores chamam de funil do eleitor, ou seja, então você tem que fazer esse trabalho de modo que você se aproxime, você tem que criar empatia com o seu eleitorado. E o Serginho, o grupo deles, a Confederação Brasileira de Kickboxing, tem, por exemplo, 10 mil atletas. Porém, nós também tivemos uma grande dificuldade. Nós não tivemos o feedback que precisaríamos de ter das pessoas responsáveis por nos ajudar. Evidentemente, não vou citar o nome, mas nós não tivemos. Sim. E isso impactou tudo, porque você tem que fazer no Facebook, você vai fazer Facebook Ads, você vai fazer Facebook, um Instagram, você tem que impulsionar, você tem que segmentar. Nós temos pouco tempo. Por exemplo, você tem que tomar muito cuidado. Como ele era pessoa pública, há necessidade de você ter o rótulo no Facebook para você provar que você é você mesmo. Tem que ter o rótulo em virtude das fake news, enfim. Sim. Tinha todo um preparo, muitas coisas eu sabia, muitas coisas eu tive que atropelar. Falei, poxa, vamos fazer o que dá. E chegamos até lá. E qual foi o resultado dessa campanha? Não tínhamos dinheiro, as expectativas grandes, enfim. O mestre Serginho conseguiu quase 1.600 votos sem dinheiro nesse pouco tempo. Nós não impulsionamos, não tivemos condição de fazer, segmentar público. Sim. Então, o que deu para fazer, nós fizemos. E 1.600 votos. Organicamente, pode ser. De forma orgânica. Eu diria que de forma orgânica. Diria não, de forma orgânica. Uma vez que você não segmenta, é de forma orgânica. E isso fez com que nós
aprendêssemos um pouco como que é a política internamente. Aí nós aprendemos, foi assim. E qual é o resultado disso? Ficou como suplente. Dos 80 e poucos candidatos, ele ficou entre os 10 melhores. Ficou entre os 10 melhores. Então, aí nós fizemos análise, nos decepcionamos no resultado, poxa, poderia ter sido mais, só que nós não tínhamos muita noção. A gente estava no meio de uma batalha e não tínhamos noção, inexperientes. E eleição, Gabriel, é coisa séria. É seríssima. A eleição é algo muito sério, é muito complexo, envolve muita coisa, envolve muito conhecimento, envolve muito contato, envolve muito trabalho. E se você tem as técnicas, você sabe por onde começar, aí fica tudo mais fácil. Essa questão que o senhor trabalhou agora há pouco, do marketing pessoal, né, na promoção de uma imagem e afins. Eu tenho uma pergunta, isso me causa muita dúvida. No caso das eleições aí ao executivo, né? Sim. No caso a gente está vendo agora presidente, governador, enfim. As majoritárias, que a gente chama. Eu tenho a impressão que é muito periódico, é periódica a aparição desses candidatos à mídia, à publicidade. E aí eu digo, isso é algo ruim ao marketing pessoal, à promoção daquela imagem, e isso acaba prejudicando ele nessa eleição, ou um candidato até mesmo na esfera para vereador, é necessário que tenha de ser trabalhado nesse período de uma eleição a outra a imagem do candidato. Ele trabalha esses 4 anos pensando na eleição, que, por exemplo, ele perdeu em 2020, ele vai trabalhar esses 4 anos pensando em 2024? Perfeito. Perfeito. Quando nós dissemos, quando nós temos as reformas que ocorreram, quando a gente diz que você tem um aquecimento pré-campanha e campanha, isso abriu essa oportunidade. Então, o que eu faço nesse período? No período de pré-aquecimento, o que nós somos? O que nós representamos? Nós trabalhamos com o quê? Nós somos preocupados com as dores, com os problemas das pessoas. Então, você se apresenta. E isso te leva a algumas questões. Ou você, que leva a algumas questões e nos faz entender o seguinte: uma grande diferença que é até conceitual. O que é projeto? O que é proposta? E aí eu respondo: projeto é aquilo que você tem concretamente. Você na fila do pão, quem é você na fila do pão? Pelo que você é reconhecido? Você tem reputação? Já cai num conceito que a gente tem que trabalhar também. A reputação. Não é se ele é bom ou se ele é mau. É se ela é baixa ou se ela é alta. Então a gente cai na reputação. Trabalhar essa reputação. Então tem que ser feito o trabalho, sim. E ele não para. Porque a minha reputação, ela é atrelada diretamente ao voto que eu vou obter? Num primeiro momento, sim, porque você segmenta, porque você tem teu nicho, ou seja, você tem o teu público-alvo, que tem um arquétipo cultural, que te conhece. Nada impede de você o quê? Segmentar outros públicos. Porque você define, igual o mestre Serginho, vou usar o exemplo, ele é um atleta. Então tem os vários tipos de candidatos. Tem um candidato que é o atleta, tem um candidato que é o artista, tem aquele candidato que é um herdeiro político, enfim, tem os vários tipos de modelo de candidato. O mestre Serginho, por exemplo, é o atleta. Sim. Então o que você faz? Lá, evidentemente, você segmenta, você espraia, você tem uma... Por exemplo, que é diferente, uma eleição para vereador, por exemplo, você começa do núcleo e vai espraiando. Sim. Então você pega da tua base e vai espraiando, e vai dialogando. E isso é muito fácil você entender e perceber, porque existe uma coisa chamada micro-target, que o marketing digital eleitoral, no caso, que é disputa, ele te dá. Então existem ferramentas que te possibilitam você fazer uma leitura perfeita de como você está, o seu andamento, ele te dá mais ou menos as ideias de como você deve seguir o teu caminho. Então, se você não conhece as ferramentas, como que você vai escolher um caminho? Então, os caminhos que são escolhidos, os rumos de uma campanha, são baseados em segmentação, em estudo, em análise de interação que existe entre os eleitores, o público de um modo geral, isso, e
Então, assim, a gente trabalha o nosso segmento e espraia isso. Isso aí tem que ser feito de forma estratégica. Porque, por exemplo, é interessante sua pergunta, ela é muito profunda. E aí aqui daria várias horas a gente falar desse assunto. Por exemplo, você quando candidato, você tem que fazer uma leitura. E eu te dou um exemplo que aconteceu conosco. Por exemplo, você tem que saber onde você está inserido. Eu sou da social-democracia? Eu Sim. sou um conservador? Eu sou um Um liberal? liberal. Então eu tenho que saber, porque assim, senão quando eu falei da mensagem, você envia uma Sem mensagem o certa para o público recebedor. errado. Por exemplo, se eu sou um social-democrata, eu jamais posso falar em reduzir verbas para investir verba em serviço público. Imagina eu dizendo para um público que é carente, que tem dificuldade, que nós temos que reduzir o investimento em saúde. Então não cola. Mas Então cola para um liberal, para um conservador. Isso, mas aí o que acontece? Desculpa o termo chulo, mas assim, é você querer vender picanha com um vegano. Então essa questão de você conversar sobre público, mensagem e canal é extremamente importante. E a outra importante sua pergunta, porque é o seguinte, canal, você tem que conhecer o O perfil do canal. canal Eu estou perfeito. dialogando no Facebook com quem que eu estou falando? Com Qual é o quem? perfil? São pessoas mais humildes do ponto de vista financeiro? São Uhum. pessoas, como que é a interação dela? Então eu tenho que entender o canal. Se eu não entender o canal, eu também vou errar a mão e eu vai bater e voltar. Eu não vou conseguir progredir. Eu tenho uma pergunta, isso fica muito à minha cabeça. Em se tratando da era da tecnologia, né? Tem alguns documentários que eu gosto bastante para falar de tecnologia. No caso dos documentários que eu sempre indico para os meus alunos para entender como que tudo ocorreu de 2016 para de abril de 2016 para cá, enfim. A gente começou a discutir muito sobre fake news na internet e fake news se tornou um tema assim muito recorrente em concursos, em redação de concurso, de vestibular, é, tudo é voltado a fake news porque é uma tática de tirar votos ou de conseguir. Né? Você consegue, através das fake news, manipular o pensamento de um determinado grupo. Perfeito. E aí tem uns documentários, por exemplo, o documentário Privacidade Hackeada, já Sim, comentei a respeito dele com o senhor. já tive Né? acesso. Fala sobre o projeto Alamo lá do Bannon e tal. Steve Bannon. Isso, e nessa época a Cambridge Analytica gastava cerca de US$ 1 milhão por dia para divulgar notícias falsas. Perfeito. Isso é de conhecimento geral hoje. A questão é que hoje, atrelado às notícias falsas, por exemplo, fulano de tal vai cortar a verba de tal coisa, vai acabar com tal programa, talvez seja uma notícia falsa, ou então, como há hoje, inclusive, sites que trabalham para desmentir isso, e falar, olha, isso aqui é mentira, isso é verdade, eles vão verificar. Às vezes o cidadão não vai propriamente dito em busca da informação. Mas, no quesito notícias falsas, há também a ideia de difamação do candidato por meio da retirada do contexto. Né? Recentemente teve um caso aí de uma candidata, se eu não me engano, ao Senado, enfim, a deputada federal. Essa candidata estava na feira comendo pastel, que é aquele arquétipo do político em época de eleição, comer pastelzinho, comer buchada, tomar cafezinho com pão na chapa, né? E atrás dela tinha uma mulher fuçando no lixo. E no vídeo aparece ela comendo, não sei o que, deliciando o pastel e perere, perere, e atrás dela uma senhora fuçando no lixo. Aquilo é o catalisador, dá o combustível para que os adversários caiam acima dela e usem aquilo para difamar. A questão que eu gostaria de falar com o senhor é como que a gente combate isso? Muito embora pareça uma pergunta de grego, né? Um presente de grego, mas qual é a ferramenta que por hora tem a efetividade para combater isso? Essa dualidade, esse antagonismo entre notícia falsa, entre fake news, ou não necessariamente a notícia falsa, mas que vise difamar a imagem de algum candidato com a questão do marketing pessoal. Tá, entendi. Primeiro, Gabriel, hoje, por exemplo, você tem 2,91 bilhões de contas ativas no Facebook. Então vamos lá. O termo
Porque tem a questão dos algoritmos também, que eu esqueci de falar, que foi fundamental para isso. Perfeito. Né? O Steve Bannon foi um dos grandes articuladores, eu não quero me estender aqui, nem tomar partido, mas foi um dos grandes articuladores, enfim, vamos lá, eu tenho que... Ele interferiu em alguns países da América Latina. No Brasil. Principalmente no Brasil. Então, assim, quando nós falamos de fake news, nós também falamos, eu gosto de usar que é a desinformação, né? E é interessante a desinformação, porque a proporção é de 1 para 10. Se eu lhe digo uma verdade, a velocidade, a quantidade que ela vai tomar de espraiar, ela perde para uma fake news, para mentira, 10 vezes mais. Então, assim, uma fake news, ela se propaga muito rápido, não sabe de onde. E tem até a frase do Goebbels, né, que é muito usada hoje, que uma notícia, quando ela é contada em massa, ela torna-se verdade, porque Perfeito. Impregna, né? Impregna. E o que é interessante nessa pergunta é o seguinte, então, por exemplo, o que eu uso como estratégia? Então, eu vou ser mais objetivo na tua pergunta, mas é isso. Então, nós temos cenários, né? Nós temos as redes sociais que são muito rápidas, as pessoas passam 4 horas em média por dia no smartphone, consultando as redes sociais. Então, assim, você usa para o bem e usa para o mal. Foi tratado aqui no país, inclusive, quando eu te falei de rótulo, o rótulo para você conseguir provar que você é você mesmo, para não haver disparo em massa, enfim, para tentar coibir o fake news ou a desinformação. Então, a gente tem proporções. Então, respondendo objetivamente, eu pego um link depois. Você, quando receber uma informação, você procurar várias fontes. Me perguntaram isso naquela palestra que eu fui lá na ONG que você trabalha também. Inclusive tem um site agora, né, Aos Fatos. Isso. Muito bom, eles trabalham, tem toda uma equipe para verificar as declarações dos políticos e mostrar que aquilo é verdadeiro, eles refutam, é bem bacana isso. Perfeito. Então, assim, é buscar fontes. Peraí, antes de eu propagar, porque é um grande cuidado, antes de eu propagar isso, peraí, deixa eu fazer a checagem disso aí. E é interessante, ela tem esse poder, Gabriel, que você vê 24 horas num dia, você destina parte desse tempo para o trabalho, você destina parte desse tempo para o descanso e parte disso para o lazer. Mas a parte do trabalho consome muito tempo. E às vezes você chega cansado, sem a menor condição, você acaba, enfim, fica fácil, né? Você tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade, você tem que tomar cuidado. Sempre que for propagar uma informação, faça pelo menos uma checagem em uns 5. Vai buscar primeiro. Fontes diferentes. Vai buscar. Né? Vai buscar. Muito bem. E aí, fazendo o link ao que o senhor está falando, essa questão do marketing digital, político e eleitoral foi justamente uma das temáticas que nós resolvemos abordar, né? Em questão à eleição e etc, focando nisso aqui. O marketing político eleitoral outrora, sem o advento da internet, ele se dava por meio do quê? Dos panfletinhos, comícios, bandeirinha, carreadas, o quê? Isso vem perdendo espaço. Sim. Evidentemente isso vem perdendo espaço. E eu diria que o panfleto mais eficaz hoje é o panfleto virtual, de WhatsApp. Perfeito. É o que mais promove o comportamento, enfim, tanto para o bem quanto para o mal, né? A dor e a delícia. Sim. E o marketing digital político é um marketing mais barato, no caso, por estar atrelado à tecnologia, torna-se um marketing mais barato ou não? Sim, olha, boa essa pergunta. Se você contrata uma pessoa, você coloca ela, você pede para ela ficar num ponto X estratégico, entregando os panfletinhos. As pessoas que vão passar lá são as mais diversas pessoas, enfim, ela vai entregar aquilo. Então tem um custo diário, tem um custo com lanche, e ela vai entregar aquele conteúdo para os mais diversos públicos. Entrega 5 folhetos para uma só pessoa. Perfeito. Em compensação, você é capaz de fazer isso no Facebook, você segmenta. Eu sei com quem eu quero falar. Então, evidentemente, o custo-benefício é muito
Sim. Evidentemente que nas redes sociais, em determinados períodos, algumas coisas ficam um pouco mais caras, outras não. Mas, enfim, é infinitamente o custo-benefício é muito grande. E Só para agora, você ter ideia, um exemplo só que eu citei, né? sim, Você segmenta, eu segmento, eu escolho ali, eu segmento, eu tenho várias opções, eu segmento, eu escolho o horário, quando, as pessoas. Então, assim, eu sei, por isso que é importante a questão do microtarget. Eu tenho que saber com quem eu estou dialogando. Então, eu reitero, mensagem, público e canal. A gente tem sempre que estar ligado nisso, sim. com E certeza. eu tenho uma pergunta, é uma pergunta meio. Mas em relação a esse mercado, marketing político, marketing digital político, né? É um mercado lucrativo, porque às vezes a gente fala, marketing digital político eleitoral. Mas aí a pessoa pode, mas de 2 em 2 anos, o cara faz o que nesses 2 anos? É um mercado que o cara consegue ter uma capitalização nesse intervalo de tempo, ou é uma coisa periódica que é lucrativo e benéfico durante o processo eleitoral? Olha que interessante sua pergunta. Com as revoluções tecnológicas que nós vivemos, hoje nós vivemos uma revolução e as pessoas também foram mudando o comportamento. Por exemplo, as pessoas querem interagir. Nós não sabíamos, não percebíamos. A Rede Globo, não deveria falar, mas desculpa, escapou, mas uma emissora, uma grande emissora de TV, ela lançou um programa e esse programa você decidia alguns finais. Ali foi uma das primeiras interações. Então hoje as pessoas querem interagir. Hoje as pessoas são mais exigentes, elas querem interagir. Elas falam mesmo, elas veem uma publicação, elas veem essa cena que você falou para mim, do político lá e, pô, sabe, uma pessoa passando fome do. Elas interagem, elas querem falar. E isso nós vemos na mídia televisiva. Hoje você vê na mídia televisiva, tá lá o WhatsApp do programa, tá? Você consegue interagir, é muito rápido. Você filma algo, você grava algo, você manda, é muito rápido. Certo. Então, elas querem interação. Então, e o que é legal isso? Tá. Então, assim, o que é interessante isso? Você consegue, as mudanças que ocorreram na política, as leis, as mudanças, elas permitiram o quê? Que você faça exatamente isso. Eu trabalho no aquecimento, então você tem que construir uma imagem. Sim. Existem exemplos de pessoas que trabalharam durante todo esse período. Eu, por exemplo, a minha formação, com quem eu estudei para aprender isso aí, são as duas maiores autoridades, enfim, as duas maiores autoridades que tem aqui no Brasil, em marketing digital político. Então, assim, eles falam sempre, é construir a reputação, é trabalhar, sempre trabalhando. Então, assim, é bom para a gente, porque a gente que está no mercado, eu sou um dos neófitos no mercado, mas assim, isso possibilita. Então não é só em período de eleição. Você pode Sim. trabalhar na política também para um eleito, você pode trabalhar para o eleito, cuidar da imagem dele, que aí é política, No pós-eleição. e a eleitoral é durante essa disputa. Mas fundamentalmente respondendo para você, objetivamente é isso. Você consegue trabalhar durante todo esse período. Maravilha. Então é isso. Mais alguma coisa o senhor tem a dizer? Estamos esquecendo algo? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de dizer que é motivo de orgulho vê-lo, menino que chegou lá na escola, cresceu, desenvolveu, enfim, buscou o conhecimento. Isso é muito importante. Muito obrigado, agradecer o Eu seu que público. agradeço. E estamos Ao à nosso disposição. público, né? Nós Sim, vamos fazer sim. essa Eu estou à disposição aí. interlocução. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar Sim. depois, eu estou à disposição aí. Tem meus canais e a gente. Perfeito. Eu vou deixar os links das redes sociais do senhor, e-mail, Te tudo na agradeço. descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na dúvida, reescutem, mandem dúvidas. E é isso aí. Né? Eu sempre termino os vídeos com uma frase motivacional, então lembre-se que condicionamentos levam a pensamentos, os pensamentos geram ações e as ações geram resultados. Então, se tratando aí desse período já final, né, de pré-campanha, de campanha para eleição, para o primeiro turno da eleição, eu peço que você vote conscientemente, né, uma coisa muito importante, e tendo em vista tudo isso que nós abordamos aqui, que você consiga
votar naquilo que você acredita que seja a mudança necessária para a sua realidade e para o mundo que você vive, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a esse canal mais uma vez. Mais uma vez não, né? Durante muito tempo ficamos parados e deixei de produzir, mas confesso que senti saudade, né? Já diz o adágio que um bom filho a casa torna e cá estamos de volta. Hoje eu resolvi trazer um assunto um tanto quanto importante em se tratando de período eleitoral, no qual nós estamos inseridos. E para você, lembrando que está nos escutando agora, a priori se inscreva nesse canal, muita novidade há de surgir por aqui. Deixe seu like, enfim, deixe seus comentários caso haja alguma dúvida, tá bom? No mais, eu gostaria hoje de apresentar aqui um grande colega, um grande amigo, foi meu professor, o professor Luiz Quirino, é justamente o nosso convidado de hoje. Eu escolhi